Investigação policial. Edenilson versus Rafael Ramos. Acusação: injúria racial. Delegado Roberto Sarragoff, responsável pelo inquérito policial, denunciou Rafael Ramos por injúria racial. Justiça Desportiva, STJD. Dr. Felipe Bevilacqua indiciou Rafael Ramos por crime de injúria racial baseado no artigo 243-G. Argumento utilizado para indiciamento nas duas instâncias. Presença de indícios comprobatórios. Tanto na justiça comum quanto na desportiva, condenação de Rafael Ramos parece ser pouco provável. Hora de ignorarmos passionalismos, ideologias ou diferenças raciais e analisarmos racionalmente o que diz a lei. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: ciente da reação negativa de colorados, não há como analisar a situação sem citar uma coincidência que, embora juridicamente nada tenha com o processo em andamento, levanta suspeitas sobre a imparcialidade de envolvidos. Historicamente, nos últimos anos, o Internacional recebe por parte do STJD um tratamento diferenciado. Sentenças, quando não em seu favor, no caso de condenações, vêm com punições leves, chegando às raias do simbólico. O que no jargão popular vem associado à pizza. Sofá de Pobre, canal apesar de assumidamente gremista, busca a transparência e a igualdade de tratamento no futebol brasileiro. Acreditamos ter chegado a hora de virarmos a página vergonhosa do jeitinho sempre para favorecer amigos. Se concorda e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. Clique sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. E não esqueça de clicar no valeu deixando sua contribuição. Meta Sofá de Pobre 2022, 20 mil inscritos até 31 de dezembro às 23h59. Não é fácil, mas com você chegaremos lá. Antes de darmos prosseguimento, inevitável esclarecer: Brasil é um único país, soberano, democrático, que recebe a todos de braços abertos. Não transformemos a investigação num remake piegas da Revolução de 1932, São Paulo versus Rio Grande do Sul. E muito menos pensemos em condenar Rafael Ramos pelo fato de ser português. Assim provaremos que não somos mais colônia de Portugal. Rafael Ramos é um cidadão estrangeiro residente no país, exercendo sua profissão e tendo seus direitos garantidos pela Constituição. Outra postura inaceitável: se posicionar contra ou a favor de quem quer que seja, nada tem com ato de racismo. Racismo é crime, mas para existir tem que ser provado que houve a injúria, e é esse o objetivo do vídeo. Sofá de Pobre não se coloca como defesa ou acusação, e também não coloca em questão quem fala a verdade ou quem mente. A lei não foi criada por nós. Nossa posição aqui é apenas colocar o que ela define. Indício é a circunstância indicativa de que um fato existe. Quando ele convence por si só, é prova. Citando como exemplo o auto de necropsia.
Tecnicamente, é um indício, mas como ele é convincente quanto à ocorrência da morte, ele prova a existência do óbito. Normalmente, a prova de um fato se faz com um conjunto de indícios apoiados uns aos outros, uns complementando e interagindo com os outros. O depoimento de uma testemunha é prova de indício? Será considerado prova se não houver meios de desmenti-lo. Exemplo: réu acusado de cometer um crime em Curitiba, mas testemunha tem como provar que estava na presença do acusado em Florianópolis na hora apontada como realização do crime. Tempo e espaço, não há como negar, não há como desmentir testemunho. Nesse caso, prova incontestável. Indício de forma isolada não se constitui em prova, depende das circunstâncias que o cercam. Não é só porque num processo meios de prova são apresentados como forma de documentos, testemunhas ou perícias que se dispõe de provas. Provas são indícios com potencial suficiente para gerar convicção quanto à existência do fato. O processo mental do julgamento é racional, não há como fugir do exame das probabilidades para determinar culpa ou inocência. É evidente que o juiz não se guiará por estatística. O acervo probatório final tem que ser contundente. Caso contrário, sentença se baseará no achômetro ou na conveniência do a quem interessar possa. No caso de condenação, com um mínimo de credibilidade, o final do juízo de probabilidade deve ter como base a convicção. Já a inocência não precisa ser provada. A absolvição se baseia do magistrado não ter sido convencido da culpa. Eis a razão que o passional se torna característica indesejada no juiz e demais envolvidos. Serenidade na contramão da paixão sossega convicções. A convicção é dura, firme e justa. Juiz equilibrado é imparcial, não ultrapassa os olhos do outro, é o olhar que consegue reconhecer o outro. O incontrolável turbilhão do desejar condenar Rafael Ramos faz saltar aos olhos. É a comoção, o passionalismo que está dando as cartas. A total inversão de valores. Não se pode condenar ou inocentar alguém considerando a cor de sua pele. Veredito se resume ao básico. Se há prova, condena. Caso contrário, absolve. Repetindo. Indício é a circunstância indicativa que um fato existe, existiu ou existirá. A probabilidade da indicação é variável e não necessariamente configura provas. Toda prova é, antes de tudo, um indício, mas indícios isoladamente não configuram provas. Quase sempre a prova é constituída por um conjunto de indícios, uns apoiados nos outros, uns complementando os outros, interagindo e confirmando os outros. Grupo de interação capaz de gerar convicção. A tese proposta pelo STJD é o cúmulo do inaceitável nos meios jurídicos. A cada passo fica mais evidente. A intenção é condenar Rafael Ramos. O primeiro grande absurdo foi encomendar a própria perícia, a quarta num único processo, e basear suas conclusões no seu resultado. Por que seria ela a senhora da verdade? Por que não a que atestou não ter havido a ofensa ou a que deu resultado como inconclusivo? Conseguiram apenas manchar ainda mais a imagem dos peritos. A simples existência de resultados contraditórios tira por completo a força de convencimento do indício perícia. Querem o quê? Promover um festival? Em paralelo, não existem testemunhas, restando apenas o palavra contra palavra, versões contraditórias dos depoimentos, tão bem colocadas na súmula da partida.
O controverso Brasil. O juiz de campo, até o momento, foi o único a mostrar serenidade de magistrado. Usar argumentos de contradições em depoimento incorre em vários questionamentos, com força de torná-los irrelevantes, principalmente nesse caso, que toda a pressão caiu sobre o acusado. Alegar a convicção do acusador como indício de prova, baseando conclusão em passado de conduta ilibada, juridicamente se torna sem efeito. Não há como desconsiderar, os dois envolvidos têm conduta exemplar, nada constando contra até o incidente em julgamento. Artifício de dar peso maior à palavra de um com relação ao do outro torna claro a conotação de passionalismo e parcialidade. Não restam dúvidas. Há um grande movimento na intenção de condenar o acusado, mas usar indícios comprobatórios que não se sustentam tornam a condenação inviável, desde que o processo corra dentro da lei. Edenilson acusou, Rafael Ramos rechaçou a acusação. Cabe ao acusador o ônus da prova, e até o momento, apesar de todas as filigranas jurídicas e interpretações, Rafael Ramos é inocente. Não que exista a convicção de não ter cometido a ofensa, mas por ser todo cidadão inocente até que se prove o contrário. No caso de dúvida, pró réu. Mídia, de uma forma inexplicável, tenta distorcer os fatos e colocar a investigação no patamar de luta racial. Não é por aí. O Brasil não é um país racista, embora tenha racistas no Brasil. Se houverem fatos comprovados de injúria racial dentro ou fora de campos de futebol, os responsáveis e ou culpados devem ser punidos. Mas o que vem se consolidando no STJD é que a intensidade de combate à discriminação varia de acordo com quem é o acusado. A luta contra o racismo nos campos de futebol e em outros setores da sociedade foi uma grande vitória da espécie humana. O Brasil está na vanguarda e resta agora torcer para que interesses políticos e econômicos não esvaziem uma conquista tão grandiosa. Está na hora da sociedade brasileira pensar em pisar no freio e reavaliar. Chega de tentar transformar o Brasil numa terra de gente racista apenas para dar base a um discurso radical ou eleger bode expiatório para justificar a atitude intempestiva de rebeldes sem causa. Assunto encerrado e ponto final.